Ai, que vontade. Bom, vamos lá. Teu Connecting áudio tá entrando aí. Quem será essa? A Mariana caiu. Não sei quem é a Mariana. A metade que eu sei, os outros eu nunca vi na vida. Olha, eu de vez em quando caio porque meu computador resolve, não vou mais usar a internet. Tu cai às vezes que tá liso. Cara, mas assim, ó, pelo menos a foto de vocês poderiam botar, pelo menos pro cara não se sentir tão perdido. Vamos, como é que bota foto no Zoom aqui? Pera aí. Sei lá, deve ter como, cara. Ou Sim, sim. Minha web só tem a tá foto do ligada. Rafael, da Patrícia e da Andriele. E o Guilherme aqui, que é o Gatorade, aqui, um troço laranja com um G. Eu também Vê não se sei tá como é ligado que essa põe porra foto esse aqui. negócio aí. Tá ligado? Aê, Ah, Dene! vou aprender a mudar foto aí. Aprender a botar foto nessa porra. Tá gravando, lembra? Ai, desculpe. Ah, mas... Tu vê que ninguém tem uns que nem se movimentaram para botar foto, porque eles não estão na aula. Então, Olhar quietinho. com o Google. Kátia bota foto. Eu sei que tu tá. O usuário tá na aula, ó. Estamos aqui. Eu coloquei uma vez e saiu sozinho, não coloco mais. Ah, o usuário Adalberto. É que depende do login que tu usa. Por exemplo, essa Cara, foto o eu tenho Adalberto. desde ano passado. Adalberto é aquele que falou no grupo que ele apareceu agora. 3 aulas depois. Eu ia dizer, eu ia dizer que a chamada Caralho. ia ser quem colocasse a foto hoje. Na hora de tu logar com o Google aqui, ele pede que serviços você está, de que grupo... Esquece. Sim, sim. Qual que é o teu login? Não, daí ele pede abaixo de 13 a 15, 16 a 17 anos. Pra Nunca quê? Eu não reparei que eu sei. tô com o meu login mais antigo aqui. Mente. Mas quando tu abre o zoom ali nas configurações, já consegue botar... Acho que... dá pra botar foto ali já. Isso. Bom, vamos lá, gente. Eu tô dele papo aqui, nada de aula, né? Gastando tempo da galera. Você pode ficar. Tamanho. O usuário voltou. Tá. Vamos lá, gente. Então, tivemos aula, primeira aula, falamos um pouco sobre ciclo hidrológico, que eram todos os fenômenos que ocorriam com a água. Semana passada, bacia hidrográfica, e agora nós vamos abrir esse ciclo hidrológico nas próximas 2 aulas. Hoje com precipitação e evaporação, semana que vem com interceptação e infiltração, certo? São 4 fases do ciclo hidrológico. Não que sejam as únicas 4, são as 4 mais representativas. Dentre as 4, as 2 de hoje são as que realmente têm grande volume, certo? Iniciamos por precipitação. A ideia aqui precipitação é uma coisa que todo mundo sabe o que é, mas a ideia aqui é desfazer alguns mal-entendidos, passar alguma outra informação não sabida, informação nova, quem sabe. Bom, o que é precipitação? Tecnicamente, toda a água proveniente do meio atmosférico que atinge a superfície da Terra. Então, tudo que estiver na atmosfera, em forma de vapor, e de lá encontrar a superfície. Então, possui diversas formas: neblina, chuva, granizo, orvalho, geada, neve, chuva congelada, que é outra coisa. Então, assim, ó, a forma de passar da atmosfera para a superfície da Terra é uma precipitação.
A forma e a temperatura que isso ocorre vai mudar o tipo de precipitação. Mais comum, chuva. A que tem mais volume, orvalho. Não chove todo dia, mas o orvalho, chamado aqui no Rio Grande do Sul de sereno, é constante. Toda noite tem orvalho. Então, esse vapor, ele sobe, acende e precipita. Toda noite está precipitando. Quando atinge volumes maiores, transforma-se em chuva. Quando a temperatura é muito baixa, transforma-se em neve. Quando está uma temperatura alta e adquire e encontra uma temperatura muito baixa rapidamente, granizo. Chuva gelada, que é um troço maluco. Como é que funciona? A chuva gelada existem na atmosfera, eu vou desenhar aqui, fica mais fácil. Aqui está a superfície, aqui está as residências e tal, casas. O que acontece? É um efeito climático diferente, difícil de ocorrer. Mas a temperatura vai estar assim, ó. Aqui vai estar frio e aqui vai estar quente. Quente e frio relativo. Mas o que acontece? Essa temperatura superior aqui é uma temperatura onde a precipitação adquire, tem temperatura suficiente para ser chuva, água. Então, isso aqui é chuva. Aqui está chovendo. Mas aqui embaixo, logo acima das residências e tal, está muito frio. Muito mesmo. Temperaturas negativas. E acima está alto. Se está tudo negativo, é neve. Tá? O que acontece? Essa água vai encostar aqui, e quando encostar nas casas, árvores, seja o que for, ela encostou e congela. Certo? Então, encosta uma, congela, outra, vai formando massas de gelo que na neve não formaria, porque a neve bate, escorre, e ali vai grudando. E isso é perigosíssimo. Cai galhos, telhados inteiros. Isso aí acontece muito no hemisfério norte, certo? Por causa das temperaturas muito baixas. É um troço bem interessante e bem diferente, certo? Chama chuva gelada em português. Grandezas da precipitação. Tá, vamos lá, vamos definir uma coisa aqui, vamos combinar. Deixa eu melhorar essa câmera. Quando eu falar, essa aula é sobre precipitação, mas se eu falar muito em chuva, entendam como precipitação, é forma de falar. Não é só chuva, vale para neve, para todas as outras formas, tá? Mas a partir de agora eu vou dizer chuva, mas vale para tudo. Neblina, granizo. Geada. Geada eu aprendi na época de colégio, que a geada não caía, se formava. Então, o orvalho encostaria na superfície e ficaria frio e congelava. Há autores que defendem que a própria geada precipita. São duas correntes, certo? Ambas estão certas. Grandezas da precipitação. Altura, quanto choveu, quanto tempo choveu, e a que realmente nos interessa em engenharia. Intensidade. Quanto choveu por tempo, certo? 100 milímetros hora, 100 milímetros dia. 100 milímetros não nos diz nada. 100 milímetros ano não é nada. 100 milímetros em 10 minutos é um caos. Então, em engenharia, precisamos intensidade da chuva. Aqui alguns dados de precipitações extremas, as maiores precipitações já registradas no planeta, registradas, não são as maiores que ocorreram, registradas. Então aqui, ó, por exemplo, 10 mil milímetros em 24 horas. Essa aqui. Essa aqui é um caos, ó, 100 milímetros em 10 minutos. Percebam?
há uma faixa aonde estão registradas as precipitações com o aumento do tempo. Essas são as maiores precipitações já registradas. Aqui alguns dados de precipitações máximas. 31 milímetros em 1 minuto. 350 em 1 hora. 1.100 em 12 horas. Para vocês terem uma ideia, a média do Brasil é 2.000 ano. 2.400 em 2 dias. 26.000 em 1 ano. 26.000 milímetros, gente. Isso é um caos. Aqui, aonde estão registrados, em vermelho, os maiores dados registrados. Recordes de chuva máxima, máxima média anual do continente e as mínimas. Percebam que no nosso caso aqui, só tem uma mínima lá no deserto, no Chile. O resto está tudo aqui do Equador para cima. Uma mínima na Austrália, uma máxima aqui, onde é que foi isso? Numa ilha aqui, ó. É interessante analisar onde, certo? Essa faixa aqui tropical do hemisfério norte é muito complexa para os dois lados, excessos máximos e mínimos. Tipos de chuva, então. Isso aqui é chovendo molhado, todo mundo já viu, mas não lembra. Eu vou botar o desenho. Tá, vamos só no desenho que eu explico. Chuva frontal. Falamos a aula passada sobre massas de ar. O que acontece? Eu tenho uma massa de ar quente, muito úmida, e uma massa de ar frio. A chuva frontal é o encontro dessas duas massas de ar. Sempre para ocorrer uma chuva, eu preciso baixar a temperatura da massa de ar de forma que aquele vapor condense e forme gotículas, pedras, flocos, seja o que for. Então, eu tenho que baixar essa temperatura. Na chuva frontal, essa temperatura é baixada, diminuída a partir do encontro de duas massas de ar. Elas se encontram, baixa a temperatura e precipita. Assim. Isso é uma chuva frontal. É a chuva mais presente, mais registrada, mais comum. Chuva orográfica. Chuva orográfica eu preciso de relevo. Por quê? A massa de ar quente está aqui, a massa de ar quente e úmido. Ela vai, as massas de ar vão empurrando ela e ela vai adquirir uma altura maior, porque tem um relevo. E aqui, sempre maiores alturas, menor temperatura. Então, o relevo faz que essa massa de ar mude de altura e lá em cima adquire uma temperatura menor e precipita. Então, para ocorrer uma chuva orográfica, eu necessariamente preciso de relevo. Então, a mudança de temperatura se dá a partir do aumento da altitude, então precipitação. Olha que legal. Isso aqui não é uma chuva orográfica, mas dá para entender como. Isso aqui é uma foto da internet que era um chapéu num morro. Mas o que acontece aqui? Não está chovendo, mas aqui há uma massa de ar, uma condensação que formou a nuvem. Então, por que a nuvem se formou lá em cima? Porque a temperatura aqui está menor que aqui embaixo. Então, essa umidade subiu e condensou onde a temperatura diminuiu. E as chuvas convectivas. Essa é a chuva de verão, tormenta, temporal, seja lá o que for. O que acontece na chuva convectiva? É muita evaporação junto, ao ponto de saturar o ambiente. Então, essa evaporação é tão grande, há uma evaporação, um volume de vapor tão grande, esse ambiente satura e precipita de uma hora para outra. Por que chamada chuva de verão? Porque há muita evaporação e
em momentos de verão, digamos, temperaturas maiores, quando há uma aproximação de uma massa de ar frio, essa temperatura está tão alta, tanto vapor no ambiente, que ela rapidamente adquire uma temperatura mais baixa. Esse choque rápido acaba transformando o início em granizo. Então, granizo, depois chuva. Não necessariamente pode ocorrer. Por que chove granizo é errado, tá, gente? Seria precipita granizo, mas por que precipita granizo e depois para? Porque o granizo houve uma diferença de temperatura, estava quente, ficou frio, e o início formou granizo. E daí o ambiente inteiro já se resfriou, que não há mais esse choque de temperatura e o restante do vapor é condensado em forma de chuva. Isso é bem mecânico, é difícil a gente saber quanto, volumes, quantidades, previsão, isso é muito difícil. Mas o sistema, o mecanismo a gente entende muito bem, nós temos um pleno conhecimento de como acontece isso. Certo? Então, um outro exemplo, inverno, Rio Grande do Sul, muito frio, e tem aqueles dias extremamente quentes. Vai dar um temporal. Mas por que vai dar o temporal? Porque normalmente nesses dias é muito frio. Se eu estou com uma massa de ar quente úmida naquele momento, invariavelmente ela vai se resfriar. E esse choque com a massa de ar frio vai ocorrer em algum lugar. O temporal, como vimos na aula da semana passada, é uma mudança, é um gradiente de temperatura que é trocado e se transforma num fenômeno natural. Então, em algum lugar ocorre. Muitas vezes em locais desabitados e as pessoas nem veem. Mas vai ocorrer esse choque, certo? O problema é em regiões habitadas, energia, árvores, telhado, etc. Então, massa de ar quente, frio, muito gradiente, muito frio e muito quente, ela tem que ocorrer uma equiparação da temperatura. Elas vão chegar a uma temperatura só. Energia não se perde. Então, essa diferença de energia vai se transformar em vento, granizo e coisas adiante, certo? 2. Sempre que tá essas chuvas convectivas, né, as preocupantes para nós, quando há muita evaporação, o ambiente está com baixa umidade, baixa pressão. Falei semana passada isso. Então, há uma baixa pressão no ambiente, o que favorece a formação desses esses fenômenos naturais mais traumáticos, certo? Então, baixa pressão, a pressão atmosférica. Aqui tem as chuvas, né? A frontal, choque de massas de ar, convectiva, muita evaporação, e a orográfica, presença de montanhas. Então, regiões de serra. Isso aqui é uma chuva convectiva, gente. Houve muita evaporação, parece o fim do mundo isso aqui, né? Muita evaporação e choveu. E precipitou uma tromba d'água. Nuvens, vimos aula passada, vamos ver de novo então. Conforme as alturas, há nomes para as nuvens, e os cumulonimbus, que são as nuvens traumáticas que causam temporais, que os aviões desviam. Essas são as nuvens pesadas, preocupantes. Essas aqui, o pessoal diz que tem os pesquisadores, e essas aqui, ó, que o planeta está sendo envenenado. Então, são venenos que estão jogando na atmosfera. São esses riscos aí. Cirrocúmulos e cirros. Bom,
as grandezas, né? Altura pluviométrica é quanto choveu, duração é o tempo, e intensidade é quanto choveu pelo tempo. Nós precisamos disso aqui. Como se mede precipitação? Pluviômetro, acredito que todo mundo já tenha visto, já tenha ouvido falar. Medida da chuva, metro plúvio. Qual a grande vantagem do pluviômetro? O pluviômetro é muito bom na altura da chuva e muito ruim na duração. Porque o pluviômetro eu tenho que registrar quando choveu. Primeiros pluviômetros, existia uma tabela, a criatura ia lá, olhava e registrava tantos milímetros, secava ele. Há vários impeditivos nisso. Primeiro, o olho. O cara vai lá e olha, você sabe como é que é uma gota, uma barriga. Tu pegou embaixo ou em cima? Troca o observador, ele registra de outra forma. Bah, é às 7 da manhã que ele registra, tá caindo o mundo, daí ele registra meia hora depois, não é o mesmo dado. Então, o pluviômetro ele tem uns certos problemas. Para nós em engenharia, para a agricultura ele é bom. Mas melhor que nada. É uma informação a ser coletada. Mas ele tem inúmeros problemas. Aqui é um pluviômetro certificado, ele não pode ser instalado perto de paredes, árvores, ele tem que ser protegido, inúmeras coisas para te ter um dado real. E esse aqui é o que realmente interessa, que é o pluviógrafo. O pluviógrafo registra um gráfico por tempo. Então, foi chovendo, foi acumulando água. Esse aqui, ó, como ele não é um recipiente que cabe toda a água da chuva eterna, quando ele encheu, ele esvazia, mecanicamente. Então, ele esvaziou. O que seria o registro? Esse ponto aqui, tá aqui, ó, ele segue aqui. Mas, o registro nosso é assim. Primeiros pluviógrafos, esses aqui, que isso aqui era uma bobina de papel, e ele ia registrando que nem um sismógrafo. Temos muitos dados assim. Muitos. Esses dados aqui no estado são da... Agora, eu estava com o nome na cabeça e me faltou. FEPAGRO. Esses dados são da FEPAGRO. São livros em A3 com tiras de gráficos. Bom, esses eram os primeiros pluviógrafos. Eles fazem gráficos da chuva. Melhor coisa que tem. Depois eles passaram a registrar X e Y. Tinha um cabo serial, o pesquisador, o estagiário, seja quem for, ia lá com um notebook gigantesco, Dell, que custava um carro, e plugava aquilo e puxava os dados. Os dados vinham em TXT, X e Y. Não era nem TXT, era... Putz, como é que era o nome daquilo? Tu abria em DOS aquilo. Tá? Hoje em dia, os pluviógrafos têm um chip 3G, ele manda em tempo real. Então, tu consegue informação de segundo em segundo. Eu tenho um aqui em cima, só que a minha estação, a parte de energia solar dela estragou. Então, eu troco a pilha, dura 15 dias. Agora eu vou fazer uma substituição, vou botar ela com energia elétrica. Se não explodir, tá bom. Mas era um registro contínuo, eterno da chuva aqui. Em cima de casa. O que eu ganhava com isso? Nada. O único legal disso tudo é que aquilo que tu via na TV, no teu iPhone, cara, não tinha nada a ver com a realidade, certo? Aquela informação que vocês recebem é um ponto específico. Se tu pegar uma cidade inteira, tem inúmeros pontos. Tá, mas quanto choveu? Depende aonde, certo? Onde é que está medido isso? Eu fico... Cara, quem estuda isso começa a ficar louco com essas coisas, que as informações são tão furadas. Ah, choveu tantos milímetros. Como assim? Quem disse? Aonde? Nem previsão do tempo. Ah, tá tantos graus. Daí eu pego e olho na minha estação aqui. Ah, não tem nada a ver, gente.
Dá umas variação de 10 graus. Visão geográfica das precipitações. Então, quanto mais locais tu coletar, melhor, que tu consegue fazer um mapa do que está acontecendo. Um mapa dessas precipitações. Por que saiu? Espera aí. Descartar. Ah, tá certo. Eu estava perdido. Desculpa aí, gente. Foi falha minha. Isso aqui é precipitação média. Então, como eu falei que tem vários pontos, numa bacia hidrográfica eu coletei 3 pontos. Cada um marcou uma coisa. Qual a precipitação média? Bom, forma mais simples e tosca de fazer, média. Soma os 13 e divide por 3. Se for 20, soma os 20 e divide por 20. Média aritmética. E temos um outro método, que é os polígonos de Thyssen. Nós vamos fazer no final da aula os exercícios, mas eu vou explicar rapidamente como funciona. É um método gráfico que tu tem que seguir passos. Tá? Segue os passos e acha a média. O que eu acho mais interessante é vocês captarem o que está acontecendo. O que esse método faz? Ele tenta ponderar, colocar pesos nos registros que têm mais importância, baseados na área que ele representa na bacia. Então faz sentido. Eu tenho um ponto de coleta que tem muito mais influência na área da bacia que um lá da ponta. Esse aqui tem que pesar mais que esse aqui. Ele tem mais participação. Então, como é que a gente faz isso? Esses 5 pontos aqui, ó, gente, vamos de novo para minha canetinha. Esses são pluviógrafos, tá? Primeira coisa, eu uno eles. Isso aqui é para ser reta, tá? Os adjacentes são unidos. Uni todos. Ficou lindo. Eu vou ter que ter uma régua para fazer isso. Segunda coisa, traço perpendiculares no meio de cada um. Ninguém decora isso. Tá? Nós vamos fazer uma vez e deu. Então, tá uma perpendicular aqui. Nesse aqui, uma perpendicular. Nesse aqui, uma perpendicular. Aqui, uma perpendicular. Aqui outra. Entenderam? Para um engenheiro, isso aqui é uma bobagem. E o que vai acontecer? Essas perpendiculares vão formar áreas. Deixa eu trocar aqui a cor da canetinha. Vamos meter um marca-texto. Percebam, ó. Essa perpendicular, essa e essa formam uma área. Aqui tem uma área. São as perpendiculares que formaram. Essa perpendicular e essa fechou aqui. Está aqui mais uma área. Aqui, ó, veio aqui e aqui, está aqui mais uma área. Vermelho. Ó. E o meio, sobrou uma terceira área. Então, esse ponto influencia essa parte amarela. Esse aqui influencia a azul. Esse, a vermelha. Esse, a verde. Esse, a verde. Então, eu fiz um método gráfico para separar isso e ver qual tem mais influência. Vai ficar assim, ó. Aí, ó. Claro, bonitinho, né? Próximo passo. Eu vou pegar a área inteira dessa minha bacia e vou ver qual a área de influência de cada medida, de cada ponto. E vou fazer uma porcentagem, digamos. Essa roxa aqui
Eu vou botar aqui quanto? Ó, 70%. Deixa eu mudar minha caneta aqui. Ó, 40%. 120, 15. 10, 5, 30. Entenderam? O que é isso? É essa área aqui dividida pela área total. O que eu fiz? Eu botei uma porcentagem de influência. De cada ponto. Qual vai ser a minha a minha precipitação média? 0,3, que é 30% vezes 50, 0,4 vezes 70, 0,15 vezes 120, 0,10 vezes 82, 0,05 vezes 75. Ou faz a porcentagem e divide por 100. É uma forma muito mais precisa do que fazer a média geral, porque, percebam, esse aqui, ó, 70, tem muito mais influência que esse. Ele está no meio. Ele age em toda essa área de 40%, e esse aqui só influencia 15%. Então, ele representa algo melhor. Mas, eu já botei em prova isso, gente. Claro, vocês vão fazer uma prova online, com material, mas uma vez eu botei... A pergunta da prova era assim, ó. Para que serve o método dos polígonos de Thyssen? Gente, de nada interessa para mim se vocês conseguem calcular isso e não saber o que ele faz. Agora, se tu souber, pai, se eu preciso calcular uma precipitação média, eu uso isso aqui, barbada, isso é bom. E percebam que isso é um método gráfico de cálculo de média ponderada. Ele serve para qualquer gráfico, qualquer assunto, desde que esteja espacializado numa área. Eu consigo botar peso. O outro método, o último, isoietas, são mapas. São mapas disponibilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, e são dados registrados com um range de tempo bem grande. Aqui é mais de 30 anos, eu acho. E tu vai pegar a tua região e tu vê mais ou menos quanto chove. Por exemplo, aqui na região amazônica, em torno de 4.000 milímetros. Aqui, se eu não me engano, é 500. Rio Grande do Sul, a área que chove mais, esses desenhinhos aqui, esses numerozinhos, é a precipitação média. Percebam, ó, onde chove mais no Rio Grande do Sul, representando o Brasil, uma média. Ó. Aqui chove muito mais. Aqui é o dobro daqui. E aqui é o dobro daqui. Ó, nós moramos num continente, né? Ó, uma área bem problemática aqui. É bem estranho pensar geograficamente no fenômeno como que não chove aqui, com todo esse oceano evaporando. Mas é tudo questão de massas de ar. É bem difícil encontrar uma lógica de chuva aqui e não chuva aqui. Chuvas intensas, então, o que é chuvas intensas? O que são chuvas intensas? Chuvas intensas é muita chuva em pouco tempo. Nosso grande problema da engenharia. Muita chuva em pouco tempo, eu tenho que dar um jeito nisso. Para isso, se criam curvas IDF. A partir de muita observação, muitos dados, são criados curvas que servem para alguns locais. Então, intensidade, duração e frequência. Intensidade, quanto choveu pelo tempo, duração, quanto choveu, frequência, a cada quanto tempo ocorre. Certo? Essa formulação básica aqui, chamamos de equação da chuva. É bem assim o nome mesmo, equação da chuva. O que tem aqui? Tem um número, não, 4 números que temos que validar para o local. Então, esses 4 números mudam de local para local, certo? A equação da chuva de São Paulo não pode ser usada em Santos, nem em Manaus, nem em Ijuí. A equação de Ijuí é só de Ijuí. Então, equação de chuva é do lugar.
E se nós refinarmos mais, eu posso fazer 100 equações em Ijuí para cada bairro. É tudo ter dados e além. TR, tempo de retorno. A cada quanto tempo ela ocorre? T, duração da chuva. Aula passada falamos em tempo de concentração da bacia, para saturar a bacia. Então, a máxima duração da chuva é o tempo de concentração da bacia. Ou um tempo que vocês, pesquisadores, estimarem e usarem. Que droga! Ficou no meio, deixa eu apagar isso aqui. Tá. Essa aqui é a curva IDF, gente. Nós vamos usar ela depois, mas o que eu tenho aqui? Ó? Intensidade, duração e a frequência, o tempo de retorno. Então, TR 100 anos é uma chuva que eu estimo que ocorra a cada 100 anos. Essa curva IDF é para um lugar específico. Essa é de Porto Alegre. Então, uma chuva de 100 anos com duração de 40 minutos. Eu chutei 40 minutos, tá? Ó, 100 anos, duração de 40 minutos, tá bem aqui, né? Aqui. Ela tem 95 milímetros por hora. Uma chuva que dura 40 minutos, ela tem 95 milímetros hora nessa região. Eu vou dimensionar meu pluvial, etc, etc, para isso. É para isso que serve entender precipitação. Dentro da engenharia, né? Tem 1001 outros usos. Rapidamente, então, passamos pela parte da caída da água. Agora nós vamos para a parte da ascensão, subida da água, evaporação. Vamos ter um conceito novo aqui, mas vamos ver onde chegamos. Evaporação é dividido em dois. Tá? Temos a evaporação, que é uma massa líquida que recebe radiação, agita as moléculas de água, elas se desprendem, ficam mais leves e sobem. Viram vapor. Evapotranspiração. Transpiração dos seres vivos. Eu, nesse momento, estou transpirando. Eu tenho água no corpo, o calor do corpo é maior do que a temperatura externa, eu estou perdendo água por evaporação, por mais que eu não enxergue. Se eu tivesse num ambiente menor, fechado, ia começar a embaçar. Isso é evaporação. Isso não é evaporação da boca, é evaporação do corpo. Se nós botarmos vocês nunca usaram uma jaqueta de tipo um plástico, ela começa a suar por dentro, isso é evaporação do teu corpo, condensando na jaqueta. Ou dentro do carro, né, professor? Mesma coisa. Aquele momento dentro do carro que tu não tá sozinho, mas tá com os vidros fechados, né? E começa a embaçar tudo. Antigamente você fazia muito isso. Hoje em dia não. Hoje em dia é perigoso. Seres vivos, eu falei, tá? Porém, animais, dentro dos seres vivos, os animais são ínfimos relacionados à quantidade, volumes no planeta. Então, a evapotranspiração considerada para fins de cálculo são os vegetais. Então, plantas, quanto essas plantas jogam de vapor para a atmosfera? Muito, certo? Então, há a evaporação e a evapotranspiração. Ambas se entende como ascensão da água de vapor para a atmosfera, que depois vai condensar e virar precipitação. Então, toda a água que precipitou, que a gente viu até agora, tem que ascender por evaporação ou evapotranspiração. Toda. É uma conta fechada, o que sobe e desce. Certo? Não tem imposto nisso. Fatores que influenciam. Radiação solar. Vai ter todos os fatores aqui, eu vou explicar aqui para vocês. Radiação solar. Gente, quanto de radiação? Quanto mais radiação incidir, mais vai evaporar. Aqui em cima está escrito. É que o de vocês deve dar para ver, ó. Evaporação. Eu estou com o zoom aqui. Então, quanto mais radiação, mais evaporação.
Temperatura, evidente. Quanto mais temperatura, mais vai evaporar. Vento. Vento é fácil de errar. Porque a pessoa pensa, tem vento, baixa temperatura, evapora menos. Pelo contrário. O nosso sistema, nossa atmosfera, ela tem um máximo de vapor que ela consegue suportar. Então, o vento, quanto mais vento tiver, melhor para a evaporação, porque o vento tira a quantidade de vapor da umidade e dá espaço para evaporar mais. Então, mais vento, mais evaporação. Pressão de vapor, montanhas. Então, quanto mais alto, menor a evaporação. E número de horas de incidência está relacionado diretamente com temperatura e radiação. Quanto mais incidência solar, mais evaporação. Isso aqui é uma bobagem. Quantidade de energia que uma molécula de água precisa para evaporar. Vocês decorem isso. Tá? Vai ser muito útil na vida. Evapotranspiração. Mesma coisa da evaporação, porém, como eu estou falando de evapotranspiração vegetal, eu tenho que ver o tipo de solo para ver quanta água tem nesse solo e quanta umidade tem nesse solo. De nada adianta eu ter radiação, temperatura, ter espaço, vaga para vapor, se eu não tenho água no solo. Então, são fatores além da evaporação. Conceitos, então, servem tanto para evaporação como para evapotranspiração. O que seria a potencial? É o máximo de vapor que pode ser registrado com a melhor condição possível. Radiação, água disponível, umidade relativa zero. Então, essa é a potencial. Qual o potencial de evaporação? E a real efetiva é o medido na hora. O que está acontecendo? Quanto está evaporando? Então, potencial é o máximo. Vamos lá. Qual o potencial do aluno X de nota? 100. A real, a que ele tirou. Bem direto, assim, metaforicamente. Isso aqui, gente, são fatores intervenientes. O que interfere na evaporação, na evapotranspiração e evaporação? O que é importante nesse slide? Essa parte amarela aqui. Bom, todos ouvem falar em umidade relativa do ar. Tá? Umidade relativa, relativo. Tá? A umidade do ar máxima é 4%. O máximo de água que pode ter no ar, na atmosfera, é 4% de água. A umidade relativa é relativo ao máximo de 4%. Então, se a umidade relativa do ar é 50%, temos 2% de vapor no ar. Se a umidade relativa do ar é 100%, temos 4%. Certo? Então, a partir de hoje, saibam muito bem, vocês são engenheiros, a diferença entre umidade do ar e umidade relativa do ar. A umidade é 4, máxima. A umidade relativa do ar é de 0 a 100. A umidade do ar não pode ser 100. Se fosse 100, eu estaria dentro da água. Eu estou respirando. Vocês estão num lugar lá extremamente úmido, umidade 95%, e tu está respirando. Então tem quase 4% de água no ar. Aqui está se repetindo esses fatores que eu falei aqui, tá, gente? Eu não vou explicar um por um, porque vai muito além. Radiação, pressão, tá. Esse vídeo é interessante. Depois vocês procurem isso e assistam, que é um pesquisador, o Antônio Nobre, falando sobre os rios voadores. Eles criaram esse nome há um certo tempo, mas na verdade é todo o vapor de água que tem na atmosfera que não deixa de ser um rio voador, é um rio de vapor. É água sendo transportada pelas massas de ar.
E daí esse vídeo aqui é da época que existia a crise hídrica em São Paulo, que eles estavam defendendo que seria uma falta de... Não uma falta, mas seria o rio voador que vem da Amazônia, que não estava sendo abastecido, e desmatamento. Foi longe a pesquisa. Mas é interessante o conceito. Há, sim, um transporte de água em forma de vapor. Bom, formas de medir, tá, gente? Essa tabela é bem interessante. Precipitação, nós falamos de pluviômetros e pluviógrafos, uma coisa mais simples. Pluviógrafo, algo que talvez vocês não conhecessem. Agora vamos falar de medida de evaporação e evapotranspiração. Semana que vem, interceptação e infiltração. Então, retirando o pluviômetro, tudo é diferente agora. Tá? Pluviômetro é uma medida simples. Agora, esses outros são mais complicados. Então, eu tenho medições diretas e indiretas. Direta, eu estou medindo a evaporação ou evapotranspiração. Indireta, eu meço outras coisas e faço cálculos para chegar no dado que eu quero, que é evaporação ou evapotranspiração. Só para separar as colunas aqui. Direta, eu medi aquilo ali. Indireta, eu calculei outras coisas e cheguei naquilo ali, a partir de outros dados. Tá? Bom, evaporação potencial. Evaporação, eu posso medir por evaporímetro e atmômetros. De forma indireta, método de Penman, que é um cálculo. Evaporação real, lisímetro, que é um equipamento. Lisímetro é um equipamento. Tu compra aquilo e mede a evaporação real do momento. Evaporação, evapotranspiração potencial. Diretamente eu não tenho como medir. Eu não tenho como chegar lá na planta e medir quanto ela pode gerar de evapotranspiração. Mas indiretamente eu tenho duas equações, tá? E evapotranspiração real, uso também lisímetro, então evaporação e evapotranspiração real são por lisímetros, e evapotranspiração real indiretamente, aqui eu coloquei processos indiretos porque são simulações, né? Redes neurais, cálculos computacionais para chegar nisso, certo? Nós vamos ver o mais simples para partir de algum lugar, tá? Então, o que é um evaporímetro? É o tanque classe A. Ele precisa ser um tanque com essas medidas, 25,4, 121,9, 5 centímetros, porque medida quebrada é em polegada, tá? E ele fica em cima de um trado a 15 centímetros do solo. Qual é a ideia? Se eu medir no mundo inteiro com o mesmo tipo, tamanho, as mesmas medidas de equipamento, eu vou ter um parâmetro. O problema é eu mudar o equipamento. Mas se eu usar o mesmo, eu vou ter um parâmetro. Certo? Então, esse foi o parâmetro estabelecido. O que você faz? Você mede... tá cheio d'água. Sei lá, mediu isso aqui. De tardezinha tem tanto. Se tu for medir com a régua, tem os mesmos problemas do pluviômetro. Porém, eu posso botar aqui em cima um medidor Doppler e ele joga um raio na água e pega de volta e fica medindo essa altura. Eu coloco uma equação nele lá e ele fica me dando em tempo real a evaporação. Aqui tem Por peso não dá, professor? O peso da água também daria. Eu tenho que saber quanto de água... Edio, tu pegou o esquema. Na verdade, tu está sabendo quanto de água tem, quanto tinha e quanto tem, qual a variação. Certo? Esse aqui é uma estação, um tanque classe A, e ele vai monitorando. Claro, nós podemos automatizar muito isso. Eu posso ter um controle para ter tanto de água, se baixar de tanto, liga uma torneira. Isso dá para fazer, o ligar e desligar, a programação hoje são tecnologias muito acessíveis, muito fáceis. O difícil ainda é ter dado confiável, porque o dado confiável eu tenho que ter o mesmo parâmetro. Eu tenho tipo assim, ó, esse tanque tá legal, tá num lugar bom.
tem que definir essas distâncias. Aqui é um lugar bom até por aí. Se vier uma bola e bater aqui, você foi tua medição. Certo? É para Então, isso que a gente tem as ISOs. ou as ISOs ou a... Ah, me faltou. Depois eu falo o nome. Tem um outro critério lá. DIN, a BNT. É, isso aí. Todas que te cobram para te adequar a ela, né? Que é uma chatice que a gente odeia, vai odiar até o fim da vida, mas Mas tem parâmetro, padrão, né? tudo fica igualzinho. Tudo fica igualzinho. Gente, nossa real problema da humanidade hoje é falta de dados confiáveis. De qualquer coisa. Nem de Covid os dados são confiáveis. Que as pessoas conseguiram manipular para tudo que foi lado isso. Então, como eu quero ter uma noção do que está acontecendo se a informação não é real, sabe? Vamos adiante. Evaporímetro de Piché. É uma pipeta e tem um disco. Esse disco aqui é normalizado. Normalizado ou normatizado, dá para usar os dois termos. E o que acontece? Esse peso da água vai encharcando esse disquinho e vai perdendo água por vapor. Então, quanto for descendo aqui, é a evaporação. Grande problema. Pô, isso aqui é um troço extremamente sensível, né, gente? E o lugar que ele está, eu tenho que proteger. Se ele começar a balançar com o vento, já não é a mesma coisa. É assustador quando tu começa a ir para esse lado, entender essa informação de coleta de dados, tu começa a questionar tudo. Porque os dados são tudo furado. Tu acha problema em tudo, sabe? Começa a virar um chato. Não, chato o cara já é, mas fica mais. Todo mundo que me vem com uma informação, eu pergunto, tá, mas tu mediu como? Daí tu já acha 15 problemas na medida. Daí tu te tornou um chato, né? Porque a informação aquela não valia nada, né? Ah, minha avó falou, minha avó falou, essa me quebra, né? Eu já ouvi tantas vezes, era mais quente. Tá, mas baseado no que? A minha avó sempre disse isso. Daí vou botar num trabalho lá. Segundo a avó do Rafael, era mais quente. É complicado. Mas a gente vivia sem ar-condicionado no passado, a gente Sim, não não tinha. tinha ar-condicionado nos carros. E aí, quer sofrer? Eu não agradeço o ar-condicionado. Com certeza, teu corpo, no verão, acostumava mais ao verão e suportava mais o calor. Hoje a gente fica nessa troca de temperatura gigante, né? Então tu sente mais o calor. Mas não tem. Vamos lá, gente. Esse aqui nós vamos calcular depois, mas só para entender, é um ábaco. O que é um ábaco? Ábaco é uma coisa que se usava quando não tinha Excel. Então, tu capta dados num gráfico e faz uma conta. Isso aqui é uma forma de calcular a evaporação potencial indiretamente. Tá? É bem legal de usar, depois nós vamos calcular lá no fim. Eu só deixo os exercícios para o fim para não perder o fio da meada. Aqui é dado sobre um lisímetro, como eu falei, é um equipamento, tá, gente? É um equipamento. Então, eu só botei alguma coisa para vocês não ter nada. Lisímetro é o quê? Compra o lisímetro para calcular evaporação e evapotranspiração reais e instala ele conforme o material. E ele vai responder isso. Então, é aquilo que está evaporando na hora. Não é a potencial, é na hora. A potencial tu vai pegar no tanque e no evaporímetro de Piché. Percebam que se torna ruim fazer isso. Quem vai fazer isso? No Brasil, esses dados são todos a partir de universidades, porque daí alunos que fazem mestrado, etc., pesquisam isso e o retorno que eles dão para a sociedade, a partir da sociedade pagar o seu estudo, são essas informações. Mas eu acho foi horrível. Eu creio que isso é muito incipiente depender disso. E tu passar isso para a iniciativa privada é muito complicado também, porque a iniciativa privada não faz nada de graça. Eu não faria, nenhum de vocês faria. A gente tem que faturar. Faturar não é
esbanjar. Faturar não, tu tem que ser remunerado. Quem vai te pagar para fazer uma informação dessa? Só se ela tiver um valor. Então, eu acredito que deveria ter um órgão governamental de dados. Estados Unidos tem, é sensacional, o NOAA. É sensacional, eles têm uma equipe gigantesca, técnicos extremamente capacitados, full time coletando dados, e um setor central de manipulação. Manipulação não é mudar, é trabalhar com essas informações. Por isso que eles preveem chuva, preveem temporal, vendaval, furacão. Eles têm dados, eles coletam dados. O governo coleta e a sociedade, nós usamos esses dados. O Brasil é um caos, né, gente? Cara, estão falando de engenharia aqui que estamos informando de um lisímetro que vocês tinham que saber lá no colégio que era isso. Da importância que tem, sabe, as informações. Aqui tem um desenho de um lisímetro, parece uma injeção. Evaporação em lagos e rios, então. Isso é uma coisa bem representativa, para vocês terem uma ideia. Existe um rio, uma vazão X, a água que está passando nele. Vamos fazer uma hidrelétrica, barramos o rio. A vazão continua a mesma, certo? Está passando água. Eu barrei, por um tempo ela encheu e continua a mesma. Só ela atingiu um nível aqui, mas a água que vinha continua a mesma. Não, a vazão abaixo do rio é menor, porque esse espelho da água criado no barramento vai ter mais evaporação que o rio. Então, isso é uma coisa a ser calculada. Aqui tem uma informação só de reservatório de Sobradinho, que é o maior lago artificial do mundo. Temos aqui uma foto Google da América do Sul. Percebam que tem uma manchinha. Nessa escala já se vê o lago, gente. Escala América. Tá bem certinho o meu desenho. Tá aqui, ó. Vou tirar esses negócios. Tá aqui o lago. Ó. E aqui a barragem de Sobradinho. Só a título de informação. 4.214 quilômetros quadrados. A evaporação do lago é 200 metros cúbicos por segundo. 200.000 litros por segundo evaporam desse lago. Contínuo. Claro, não é sempre 200. Às vezes é 500, às vezes é menos, mas a média é 200. Percebam, 200.000 litros por segundo. Querem fazer um parâmetro? Para abastecer Ijuí, estourando, nós usamos 300 litros por segundo. Toda a cidade, água, as pessoas bebendo, tomando banho, lavando carro, lavando calçada, jorrando água. Lá evapora 200.000 litros por segundo. Tirando aí um pouco, seriam 200.000 Ijuís. É um pouco menos, porque 200, 300, mas vamos arredondar. Num lago. Então, a magnitude disso, o quanto é isso, gente? É muita água. Claro, se tudo que choveu evapora, eu vou ter que calcular, eu vou ter que subir essa água. De alguma forma. Vamos lá, então. Isso aqui é um cálculo por balanço hídrico. O balanço hídrico é que nem balanço financeiro, entradas e saídas, tá? Então, evaporação, precipitação, não temos as outras parcelas ainda, mas só um balanço hídrico fechado, tá? Que entra o que sai e o que sobrou. Então, uma bacia recebe 1.600 milímetros, chove 1.600. A vazão dela é 700 milímetros. 700 milímetros ano, tá? Botei a unidade certinha para não ter problema. Qual é a evaporação? Até aqui, tá, gente? Choveu 1.600, correu 700. O que sobrou evaporou.
Choveu 1.600. Escoou 700. A diferença evaporou. Cálculo bem básico, bem simples, rasteiro. Tá? Só para começar. Eu não quero que vocês decorem equação, eu não quero que vocês fiquem repetindo cálculo, sei calcular, não é essa a intenção. Quero que vocês entendam. Errar número não me interessa. Quero que vocês entendam como funciona o processo. Isso é uma sementinha plantando na cabeça dos engenheiros para vocês terem noção de como funciona tudo, abrir a mente e correr atrás. Poxa, mas isso não é assim. Fazer o questionamento, sabe? Não entrar na vala comum. Nós precisamos pensar diferente. A gente precisa pensar sério, técnico. Mesma coisa aqui. Aqui só tem mais um cálculo de coeficiente de escoamento. Tá? Quanto da chuva escoa? Nesse caso, escoa 803. Então, 803 pela chuva total, 1941. 41% da chuva vira vazão. Isso chama-se coeficiente de escoamento, é o C, que nós vamos calcular lá pelo dia 10, lá na semana do dia 10 de novembro. Mudança de unidade, tá, gente? Isso aqui é legal, não para hidrologia, mas para qualquer coisa. Como eu passo milímetro ano para metro cúbico por segundo? Eu tenho que mudar milímetro para metro cúbico e um ano para segundo. Pensem assim que é mais fácil. Então, multiplico por 1000 e divido por número de segundos no ano. Isso aqui é bem elucidativo. Vamos para os exercícios. Primeiro exercício, tá, gente? Polígonos de Thyssen. Informação importante. Para que servem os polígonos de Thyssen? Cálculo da chuva média. Essa é a informação mais importante dos polígonos de Thyssen. Serve para calcular a chuva média. Deu. Como você faz isso? Bom, temos aqui leitura de 10 pluviômetros. Não, os 10 pluviômetros e as leituras deles. Então, cada pluviômetro me deu uma informação. Aqui estão eles espacializados na bacia. O que eu vou fazer? Vou ligar todos e traçar perpendiculares no meio de cada ligação. A partir das perpendiculares, vou formar as áreas de influência. Então, aqui estão as perpendiculares. Vamos botar uma corzinha aqui. Então, ó, ligação. Vou fazer a ligação para vocês verem. E aqui está a perpendicular. Vamos tirar isso aqui. Então, onde é que estão as áreas de influência? Aqui tem uma. Aqui tem outra. Esse aqui está fora, ó, o P9 está fora. Ó. O limite da bacia é aqui. P9 é 0. Aqui tem outra. Tem uma bem pequenininha aqui. Aqui tem outra. Certo? Vou definindo as áreas. Deixa eu tentar mais uma aqui. Ó. Do P5. Então, vamos fazer esse aqui. P4. Próximo passo. Calculo essas áreas e vejo quanto elas representam no total da bacia. Quanto por cento cada área é no total da bacia. Então,
Tá aqui, ó. P1 é 10, P2 é 20, P3 é 13, P4 22, P5 15, P6 7, P7 2, posto 8 2, posto 9 0, posto 10 9. Sempre cuidando, eu não preciso falar isso, mas vou falar. A soma tem que dar 100, que é 100% da bacia, tá? Como eu não vou ficar botando em prova cálculo disso, não vem ao caso, mas o dia que vocês forem calcular, tomem cuidado. Bom, como eu calculo a chuva média? A leitura do poço vezes a porcentagem, a representatividade dele na bacia. Então, posto 1 é posto, tá? 703 vezes 10, 70. O 2, 809 vezes 20, 161. E assim por diante. Calcula-se todos. Quanto vai ser a chuva média da bacia? A soma disso aqui. Das multiplicações da leitura pela participação dele na bacia. Então, naqueles dados, a chuva média é 801,98 milímetros por ano. Isso é uma aplicação direta do método dos polígonos de Thiessen, que calcula a chuva média da bacia. Outro método, média, gente. Soma tudo isso aqui e divide por 10. Uma vez eu coloquei numa prova. Calcule pelo método que você julgar mais fácil a chuva média da bacia. E joguei um monte de posto e leituras. Vamos lá. Um aluno calculou por média. Todos usaram um método polígono. E eu não pude dar errado, porque eu disse o método que tu julgar. Então, o cara julgou que esse era mais fácil, mas não era. Era para fazer por média. O cara fica tão bitolado que se vê aquilo vai se atracar a calcular, que não faz o mais simples. Vamos lá. Agora é uma surra de exercício, tá? Calcular a intensidade da chuva para as seguintes condições. Deixa eu voltar para minha caneta. Cidade de São Paulo. Período de retorno, TR 50 anos, duração 80 minutos. 3 dados. Cidade, período de retorno, duração. Equação da chuva de São Paulo. Só vale para São Paulo. Ok? Informação importante. Vocês não sabem a equação da chuva, vocês vão calcular um pluvial numa cidade. Tu não tem como calcular pluvial sem saber quanto chove. Tu não tem equação da chuva. Vai no plano de saneamento. O plano de saneamento do município, no diagnóstico pluvial, tem a equação da chuva. O plano de saneamento é público, vai na prefeitura e pede. Bom, o plano de saneamento foi mal feito. Não interessa, ele é lei. E vocês usem aquela equação que vocês vão referenciar. Porque senão tu vai estar escolhendo a chuva baseado em alguma coisa louca. Então, escolha a chuva baseada em algo regulamentado, que é o plano de saneamento. Essa equação de cada município tem no plano de saneamento. Tem que ter. Se não tem, foi mal feito e alguém tem que ter, deveria ser punido, mas tem que ter. Bom, período de retorno de 50 anos. Eu coloco 50 aqui, duração 80 minutos, eu coloco aqui. Sim, isso vai em anos, isso vai em minutos. A equação está preparada para essa mudança de unidade. Então, isso em anos, isso em minutos. O dia que tu vai calcular, tu pensa, não pode eu botar um em ano, um em minuto, está no tempo errado. É assim. Aplicou os dois. Cálculozinho direto, bobinho. 59,3 milímetros hora é o que foi pedido nesse exercício. Vamos lá. Leitura de gráfico de pluviógrafo. O seguinte gráfico representa uma parte do registro de precipitação em dada estação, onde à medida que a água cai no recipiente coletor, a pena de caneta do pluviógrafo registra a altura relativa ao peso da água no recipiente.
Aquilo que o Edio falou da evaporação é como funciona no pluviógrafo, peso da água. Sabendo-se que no eixo do tempo corresponde a 0 hora do dia 10 de agosto de 71, pergunta-se 4 perguntas. Então, o 00 é dia 10 de agosto de 71. Pergunta 1. Vamos lá. Qual foi a intensidade média da precipitação entre as 6 e as 12 horas do dia 10? Aqui é a 0 hora. Aqui é às 6 horas do dia 10. Aqui é às 12 horas do dia 10. Então, choveu 1,25 em 6 horas. Então, 1,25 dividido por 6, 1,20, um pouco abaixo. Tá? 0,20 milímetro hora. Leitura de gráfico direto. Qual a precipitação total no dia 10? 0 hora do dia 10, meia-noite do dia 10. Acho que é 2,5. Tô torto aqui. 2,5. Aí é a precipitação total, não é a intensidade. Por isso que é milímetro. E no dia 11? Bom, o dia 11 começa aqui e termina aqui, certo? Então, precipitação no dia 11 é isso, menos isso. É isso aqui que choveu no dia 11. 6,25 menos 2,5. Não é até aqui, né? Isso aqui era dia 10. Isso aqui é dia 11. Maior intensidade entre 30 e 60 minutos. Vamos lá. O 30 e 60 minutos não quer dizer nada. Eu quero a maior intensidade. O que é a maior intensidade? A maior chuva no menor espaço de tempo. Então, eu tenho que ficar escolhendo a maior inclinação, que é básico, um gráfico fácil. Quando se usava não tinha sido informatizado ainda, aquelas curvas dos pluviógrafos, tinha que ir com a reguinha medindo. Aqui é notório que essa reta aqui é a mais inclinada. Então, a intensidade da chuva vai ser essa diferença de altura por esse tempo. Então, 2,5, 5 menos 2,5, dividido por 6, que é esse tempo aqui. 0,42 milímetros hora. O gráfico é simples, mas a leitura... Deixa eu só diminuir aqui. Como é que eu faço? O quê? Aí, tá muito frio. O gráfico é simples, mas a leitura vale para qualquer um. Por isso que eu fiz com retas, mais simples para identificar. Qual o volume precipitado em metro cúbico sobre uma bacia de 435 quilômetros quadrados com uma chuva de 18 milímetros? Bom, volume é uma unidade cúbica. A bacia tem 435 quilômetros quadrados e choveu 18 milímetros. O que eu preciso fazer? Botar tudo em metro e multiplicar área por altura. Então, 18 milímetros, isso vai ser bem importante para vocês. Milímetro para metro divide por 1000. Quilômetro quadrado para metro quadrado multiplica por 1 milhão, 10 na 6. Então, está tudo em metro, multiplica os dois. O volume precipitado, 7.830.000 metros cúbicos. Se fosse litros, 7.830 milhões de litros. 1 metro cúbico, 1.000 litros. Qual seria a vazão dessa bacia, essa anterior, considerando que a mesma fosse completamente impermeável, ou seja, toda a água que chegou nela escoa? Eu vou ter que estimar em quanto tempo isso vai escoar. Porque eu vou ter que transformar aquele metro cúbico em metro cúbico por tempo. O exercício não deu. Então, eu teria que escolher esse tempo. Nesse caso, escolheu-se 1 hora. Então, eu vou pegar
7.830.000 metros cúbicos dividido pelo número de segundos que tem numa hora, para ter uma unidade de metro cúbico por segundo. Divide por 3.600. Deu 2.175 metros cúbicos por segundo. Gente, são exercícios simples, mas para ti ir costurando isso do início. Esse exercício é legal, faz uma volta, mas é bacana. Um solo tem 60 centímetros de profundidade até a rocha. O conteúdo tem água a uma taxa de 0,14 centímetro cúbico por centímetro cúbico. Então tem 14% de água. Choveu e ele atingiu 0,26 centímetro cúbico por centímetro cúbico, ou seja, passou de 14% para 26% de água. Quanto choveu? Legal, né? Tu tá tendo informação de umidade do solo. Ele tinha tanto, passou para tanto. Mas quanto choveu para chegar nisso? A informação dos 60 centímetros de solo é essencial. Tá? Esse exercício está sendo feito passinho a passinho, bem devagar. Então, o volume de solo, estimei 1 por 1. Posso usar 100 por 100, não interessa. Eu vou estimar porque depois eu vou dividir. Então, 1 por 1, volume de solo. Volume de umidade inicial, 0,14, né? 14% disso. Umidade final, 26%. Barbada. Então, volume de solo, umidade inicial, umidade final. Qual umidade foi acrescida? Peguei a umidade final, diminui da inicial, foi 72.000 centímetros cúbicos que foi jogado na parcela de solo. Aqui está mudando, né? 72.000 centímetros cúbicos para metro cúbico. Então, são 0,072 metros cúbicos. Considerando que a parcela que eu calculei tinha 1 metro cúbico, 100 por 100, por isso que eu disse que lá no início podia botar a área que quisesse, podia botar 1.000 por 1.000, era só dividir aqui por esse valor. Eu divido pela área, metro cúbico por metro quadrado, eu vou ter uma unidade linear. Quanto choveu? 72 milímetros. É um exercício simples, mas barbada de calcular, fácil, e te dá uma informação meio difícil de pensar, assim, poxa, aumentou a umidade do solo, mas quanto choveu para aumentar essa umidade? Aqui são um exercício mais técnico, né? Considerando a curva IDF do DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgoto de Porto Alegre, curva IDF, intensidade, duração, frequência. Os próximos 2 exercícios são bem interessantes. Tá, o posto pluviométrico do Parque da Redenção, qual a intensidade de chuva com duração de 20 minutos que tem 10% de probabilidade de ser igualado ou superado? Ó, vejam, eu quero 10% de probabilidade. Então, 10% de probabilidade dela ser superada ou igualada. Eu estou trabalhando com uma possibilidade. Tempo de retorno é dado por 1 sobre probabilidade. Então, nesse caso, 1 dividido por 0,10. Então, um tempo de retorno de probabilidade de 10 anos 10% é 10 anos. Isso não é linear, tá, gente? Uma probabilidade de 20% não vai ser 20 anos. Eu vou dividir 1 por 0,2, vai dar outra coisa, tá? Então, meu TR é 10 anos. Daí eu vou para o gráfico. Meu TR é 10 anos. 10 anos é essa curva aqui. Meu Deus, vamos ver se eu consigo. E a duração da chuva? 20 minutos. Então, 95. Uma chuva em Porto Alegre com 20 minutos de duração e probabilidade de ocorrência de 10% é 95 milímetros hora. Leitura do gráfico.
O próximo exercício vai mais longe. A prefeitura de uma cidade, eu vou usar o mesmo gráfico, tá? A prefeitura de Porto Alegre está sendo processada por um cidadão cujo carro foi arrastado pelo escoamento da água sobre a rua durante a chuva. Então, o que ele está dizendo? Choveu, a tubulação foi mal dimensionada, a água saiu da tubulação e levou o carro do cara. Ele quer um carro novo. O cidadão está acusando a prefeitura de subdimensionar a galeria de drenagem pluvial. A chuva medida durante aquele evento foi 150 milímetros hora. Choveu isso. E a duração foi 40 minutos. Considerando válida a curva IDF de Porto Alegre, comente a possibilidade desse cidadão ser indenizado. Certo? Deixa eu só responder aqui. Foi um aluno que mandou aqui uma pergunta. Então, pegamos aqui a curva IDF. Deixa eu apagar. Vou fazer com o marca-texto que eu erro menos. Se eu pegar um tempo de retorno de 100 anos, vejam, gente, uma galeria pluvial de 100 anos. Meu Deus, é essa aqui, tá? Essa primeira curva, que tá horrível meu gráfico. Pluviais não são 100 anos. A gente trabalha com 25 anos por norma de período de transbordamento. A chuva foi 40 minutos. Então, uma chuva de 40 minutos. Se eu usar 100 anos, dá 95 milímetros. Leitura do gráfico. O que eu quero que vocês consigam deduzir? 100 anos de tempo de retorno, uma chuva que se repete estatisticamente a cada 100 anos, seria de 95 milímetros. Considerando esse espectro gigantesco de tempo de retorno. Na norma seria 25, 50. Se a prefeitura tivesse considerado 100 anos, uma chuva de 40 milímetros seria 95 milímetros. Choveu 150. O cara tem que processar São Pedro, porque foi uma chuva em excesso, não um subdimensionamento. Porém, se aqui nós deduzíssemos que a chuva deveria ser 300 milímetros e choveu 150, sim, foi erro de dimensionamento. Ele deve ser indenizado. Esse é o trabalho do engenheiro. Método de Penman. Esse aqui é um método que eu pego um monte de informações e calculo a evaporação potencial, o máximo de evaporação que pode ter naquele local. Certo? Ele é bem longuinho, mas na aplicação de um ábaco, de um gráfico. Tá? Para vocês é uma barbata. Vamos lá. Okay. Então, valores de radiação incidente, tem uma tabela, sem isso aqui eu não faço. Então, radiação incidente, meses e latitudes. Número máximo de horas de sol, meses e latitudes. Aqui deu... Ah, tá. Não, tranquilo. E aqui está o ábaco. Esse ábaco aqui era um ábaco, um livro, né, escaneado, e era horrível. Daí um dia eu escaneei ele, botei e refiz todo no Corel. Bota a trabalheira, mas tá zerado. Eu acho que tem no material de vocês, senão eu mando, me peçam que eu mando. Não sei o que vocês vão fazer com isso, mas tá aí o ábaco. Tá aí o cálculo. Estimar a evaporação ocorrida no reservatório, latitude 23 sul, em um dia do mês de outubro, onde a temperatura média é 18, número de horas de sol é 10, umidade relativa é 60, e velocidade do vento a 2 metros, 5,5. Por que velocidade do vento a 2 metros? ISO, que nem o Rafael falou, eu tenho que ter um parâmetro. Velocidade do vento. Que altura? O vento aumenta. Conforme aumenta a altura do solo, vai aumentando a velocidade do vento. Eu tenho que ter um parâmetro. Para esse tipo de aplicação, é 2 metros do solo. Vamos lá. Primeira coisa, radiação incidente.
Eu vou tirar da tabela. O mês foi outubro, 23 graus de latitude sul. Não tenho, pego o semelhante. Então, 897 calorias por centímetro quadrado por dia. Retirado do gráfico. Tá? Receita de bolo, método Depeno. Número máximo de horas de sol por dia. Outubro, 23 graus. 12,6 horas de sol por dia. Retira do gráfico, tabela. Manipulação dos dados. Eu tenho que fazer um N sobre D. Número de horas de sol, que estava informado no problema 10, e número máximo de horas de sol, 12,6. Divido da 0,79. A gente chama de N sobre D. Umidade 0,6, temperatura 18 e velocidade do vento 5,5. Retirado do problema e das duas primeiras tabelas. E a nossa aplicação do método Depeno. Tá? Isso aqui é um recorte da parte superior do ábaco, e daí uma pessoa não precisa ter 2 neurônios, 1,5 vai. Tu deduz isso aqui e vai aplicando. Vamos lá. Aqui ele explica, ó, eu tenho que pegar a temperatura e o N sobre D. Temperatura é 18, N sobre T é 0,79, traço uma reta, a minha leitura é menos 3,6. Nesse aqui, temperatura e N sobre D. Temperatura 18, N sobre D é 0,79. A minha reta deu um valor intermediário chamado 0,1. A partir desse, eu ligo com a radiação incidente. E faço a leitura 5,4. É só seguir o que diz aqui, ó, gente. N sobre D dá um valor mediano. Junto com RA, dá o que me interessa, o E2. Temperatura e umidade, 18,06. Me deu o mediano chamado 0,2. N sobre D, 0,79. Leitura 1,9. Temperatura, 18. Velocidade do vento, 5,5. Me deu um chamado 0,3. Umidade, 0,6. Leitura, 3,9. Então, tá aqui as leituras do gráfico. Ah, vou ter que tirar porque apagou o último. Tá aqui as leituras do gráfico. Qual é a minha evaporação potencial? A soma dos 4. Percebam, eu não medi nada. Eu retirei informações. Eu não medi evaporação, por isso que é indireto. O que eu medi, gente? Temperatura, números de horas de sol, umidade, velocidade do vento e loquei no mapa. Eu não medi a evaporação, mas eu calculei ela, por isso que é um método indireto. Aqui. Então, a soma dos 4 dá 7,6. Então, a evaporação potencial, a máxima evaporação para esse caso é 7,6 milímetros. Daí aqui tem um cálculo só para conseguir entender volumetricamente quanto poderia se abastecer uma população com essa evaporação. Então, chutamos uma área de 10 km quadrados, que é uma área pequena, né, gente? 10 km quadrados, 2 km por 5, cidadezinha. Se eu multiplicar essa área, que evaporou nessa área, por 7,6, dá 76 milhões de litros dia. Considerando o consumo da norma brasileira, 200 litros habitante dia, essa evaporação seria o suficiente para abastecer 380 mil habitantes. Tá calculado, tá legal, mas percebam, agora me deu um insight de uma coisa. O cara lê isso, meu Deus, 7,6 milímetro abastece 380 mil pessoas. Temos que parar com a evaporação, vamos tapar isso. Percebam que não tem nada a ver. Eu só fiz um cálculo de volume. Essa evaporação vai precipitar. Quando o conhecimento do cara é dirigido a só um cantinho, tu interpreta errado.
Daí os caras querem tapar o lago para não evaporar mais. Globalmente não muda nada. Tá evaporando ali, mas tá chovendo no outro lugar. Ah, mas geralmente eles fazem aqueles tapumes, principalmente com bolas pretas que eles Claro, claro, fazem. claro. Não, mas daí aquele das bolas, Aquilo lá é, Rafael. é regionalmente para manter com Não. que o reservatório. Aquele das bolas é excepcional. Mas assim, eu tô fazendo só um raciocínio pelo seguinte. Às vezes o cara interpreta só um cantinho. Aquele das bolas, se eu não me engano, é em Los Angeles. Teve um aluno uma vez que fez até um artigo sobre aquilo. É muito legal. Ah, é algo completamente fora do padrão. Aquilo lá é algo excepcional que eles fizeram, mas Excepcional. E funciona. pela necessidade regional. A partir de cálculo. Não uma coisa. Tu entendeu o que eu quis dizer? Isso Não, aqui é não, aquela entendi, informação. entendi. Globalmente é irrelevante. É irrelevante, mas localmente muda. E lá, cara, eu tenho quase certeza que é Los Angeles. Lá, eles estavam perdendo muita água do lago. O lago estava secando muito rápido, estava fora. Vamos lá. É que eles estão numa região de muita Horrível, incidência né? solar, de muito calor, então. Não tem? Mas é a mesma coisa, daqui a pouco vão querer fazer isso nos oceanos, daí. Daí tu para o planeta. Mas há bolinha aí para encher o oceano. Vamos fazer Tu uma fábrica duvida? de bolinha. Vamos fazer com bolinha de ping-pong, que daí é menor. Claro, daí a área superficial fica melhor. Olha aí, ó. Vamos lá. Região da bacia hidrográfica do rio Forquilha, no norte do Rio Grande do Sul, próxima à Lagoa Vermelha, recebe precipitações médias de 1.800 milímetros ano. Isso que é o que chove por ano lá. No município de Sananduva, há um local em que são medidas as vazões desse rio, e uma análise de uma série de dados diários ao longo de 11 anos revela que a vazão média é 43 metros cúbicos por segundo. Então, a vazão do rio é essa. Considerando que a área da bacia nesse local tem 1.604 km², qual é a evapotranspiração média anual da bacia e o coeficiente de escoamento a longo prazo? Duas perguntas. Essa ladainha toda me deu 3 dados. A chuva, a vazão e a área. Pediu evaporação, evapotranspiração média e o escoamento. Vamos lá. Vazão. Eu tenho que botar tudo na mesma unidade, percebam. A minha chuva está em milímetro ano e a minha vazão está em metro cúbico por segundo. Ou eu puxo a chuva para metro cúbico por segundo, ou eu boto a vazão em milímetro ano. Eu vou ter que igualar isso aí de algum jeito. Nesse caso, eu estou passando a vazão para milímetro ano. Então, se choveu, se escoou 43,1 metro cúbico por segundo, em um ano, eu tenho que ver quantos segundos tem no ano. Então, vou multiplicar pelo número de segundos no ano. Então, a minha vazão é 1,35 vezes 10 na 9 metro cúbico. Minha vazão é 1,35 vezes 10 na 9 metro cúbico. E a minha área é 1.604 quilômetros quadrados. Eu passo quilômetro quadrado para metro quadrado, multiplico por 1 milhão, 10 na 6, e eu tenho que a vazão é 847 milímetros ano. Esse processo aqui, ó, é o processo de modificação da unidade da vazão de metro cúbico por segundo para milímetro ano. Eu estou tirando ela de uma unidade cúbica por segundo, cúbica por tempo, e estou passando para uma unidade linear por tempo. Então, eu preciso dividir por algo ao quadrado, que é a área. Certo? Por balanço hídrico, evaporação é o que choveu menos o que escoa. Então, tipo assim, ó, evapora o que chove menos o que escoa. Então, evaporou um monte. Parte choveu, parte escoou. O que não evaporou, escoou. Então, choveu 1.800,
Escoou 847. Evaporou 953. Cálculozinho linear. Coeficiente de escoamento. Quanto choveu dividido pela chuva total. Deixa eu trocar a cor. Choveu isso aqui. Chuva total, 1.800. Então, meu coeficiente de escoamento, 0,47. 47% da chuva vira vazão. Tá? Interpretação. Vamos fazer mais um. Um córrego cuja vazão tem 2,3 metro cúbico por segundo foi represado por uma barragem para irrigação. Tinha um rio, foi represado. A área superficial do lago é 1.000 hectares. Então, a partir do represamento, ele formou um lago de 1.000 hectares. Será possível atender com esse sistema a demanda de irrigação de 3 agricultores que, em conjunto, utilizam 1,5 metro cúbico por segundo? A evaporação média estimada do tanque classe A, né, aquela medida, é 1.300 milímetros ano. Bom, eu tenho uma vazão no rio. Barrei ele. O que acontece? Formou um espelho d'água, um lago. Aumentou a evaporação. Se a minha evaporação for muito alta, a minha vazão vai ser menor que a vazão que os agricultores precisam. Então, eu barrando a água, eu não vou ter água suficiente para abastecer eles. Eu não estou nem falando da parte ambiental, que chama-se vazão ambiental, que é a vazão que eu tenho que manter mesmo atendendo. Mesmo atendendo, eu tenho que deixar uma vazão chamada ambiental, ecológica. Tá? Aqui é um critério como se não tivesse isso. Mesma coisa, vou ter que mexer em unidades, tá, gente? Vou ter que transformar essa evaporação em metro cúbico por segundo, essa evaporação do tanque classe A, e diminuir ela disso aqui, para ver se ainda temos 1,3. Então, minha evaporação, por que 0,7? O tanque classe A é um tanque de 10 polegadas por 121 centímetros. Eu não lembro quanto está em polegada isso. Dá 9? Cara, vou me quebrar. 100 não. Tá, não vou conseguir. 100 vezes 2,54. 100 vezes 2,54 dá 250 e pouco. Então é 50 polegadas. É uma coisa quebrada, assim. Tá. Ele é pequeno. Então, ele evapora, mas a água dentro dele, como é pouca, esquenta por inteiro. Então, ele evapora mais do que um lago. Então, eu tenho um fator que eu tenho que aplicar nele de 0,6 a 0,8. Tipo assim, ele está superestimando. Eu tenho de 0,6 a 0,8 para aplicar. Então, aqui no caso, aplicamos 0,7. A evaporação medida no tanque foi 1.300. Aqui vamos usar 70% dela, 910. Isso é norma, tá? Entre 0,6 e 0,8. Tu pode usar 0,6, 0,61, o que tu quiser. Nós usamos o meio aqui. 1.000 hectares são 10 quilômetros quadrados. Então, se evaporou 910 milímetros, milímetro para metro divide por 1.000. Em 10 hectares, 10 quilômetros quadrados, quilômetro quadrado para metro quadrado multiplica por 1 milhão, quanto é a vazão? Então, a vazão de evaporação, então, multiplicando 910 metros, 10 vezes 10 na 6 metros quadrados, temos 9,1 vezes 10 na 6 metro cúbico por ano. Isso aqui é por ano. Se eu dividir pelo número de segundos no ano, me dá 0,29 metro cúbico por segundo. Vou retomar o que eu falei no exercício anterior. Isso aqui é mudança de unidade de milímetro ano para metro cúbico por segundo. Lá nós fizemos metro cúbico por segundo para milímetro ano. Fiz os dois lados, tá? Então, a minha vazão de evaporação, a minha evaporação em metro cúbico por segundo é 0,29. Se a vazão do rio era 2,3
E a partir do lago evapora 0,29, me sobrou 2,01. O que os agricultores precisam é 1,5. Então, sim, fazendo o barramento, eu consigo atender os 3 agricultores. Ixi, terminou. Peraí. Onde é que eu estava? Aqui. Ó, a vazão média era de 2,3. Passa a 2,01, porque eu diminuí 0,29. O que não chega a comprometer a demanda de 1,5. Se for usar esse cálculo na prática, usando vazões ambientais, eu tenho que deixar bem mais quantidade de água passar. Eu tenho que manter esse curso hídrico, tá? Peraí. Agora eu quero conversar. Aqui. Bom, agora chegou a hora. Meu Deus, ó a foto do Guilherme segurando a cruz. Parece como é que chama? Aqueles caras lá da... não vou falar, tá sendo gravado. Cara, é exorcista. Eu também pensei nisso depois que olhei, mas isso é um prêmio, Cara, cara, que eu ganhei lá na Argentina. Tu tá fazendo exorcismo lá, velho? Tá louco? Tá, tu faz o quê? Tu faz coisa de CTG? Sim, O quê? dança dos facões. Sério, meu? Aham, é Que muito massa. massa. Cara, isso eu vi lá em Alegrete. Ah, troço assustador, cara. Se tu vai na empresa, amanhã lá na tua empresa, pede pra Betina. Ela tem uns vídeos muito massa. Ela tem? Sim, Vou pedir. O cara... Tinha um aluno, Guilherme é tu. O Leonardo Brizola. Ele fazia chula. Eles tinham um trio e eles foram longe. Competiram um monte de coisa. Ele dançando de facão e o professor tirando com a foto do exorcista. Tá feia a coisa. Tá perigoso. Gente, e o William não vai Ele tá aparecer. indo ainda, professor. Ele tá viajando o mundo ainda com o tripacito. Tá ainda? Tá. Faz pouco tempo tava no SBT, agora já estão pra fora do Brasil. Sério? O Léo tá pra fora já. Bo... O resto do pessoal foi junto, mas ele tava pra fora já. Foi até no Ratinho. Cara, eu não sabia disso. Ratinho, Caldeirão do Hulk, Eliana. Tá, mas tá ganhando dinheiro? Tá, deve tá, eu acho, né? Não sei, às vezes os caras só se... Formado e dançando ainda. Mas se daí, né? É um engenheiro dançarino. Liga a tua câmera aí, Edio. Eu tenho que chamar o cara aqui para vocês verem. Vamos lá, cara. Tu não deu oi pro pessoal, vem. Meu Deus, que estado. Hora dos bichos. O meu tá de castigo lá fora hoje. Não Por pode. quê? Que rolou no barro lá fora. Vou mostrar uma coisa para vocês. Tô me coçando. Rolou no barro? Deixa eu achar aqui. Veio o cara cortar grama hoje aqui, daí ele foi lá atrás e fez uma bagunça num buraco que ele já tinha feito outro dia. Ó, o que a moça me mandou hoje. Meu Deus. Olha só. Ah, os pretos são a coisa mais linda que tem. Eu também acho, cara. Aí vai ficar igual esse aqui, ó. Esse é irmão dele, do outra ninhada. Agora temos que convencer o pessoal aqui de casa. Vamos iniciar a batalha. Aí que mora o perigo. Aqui em casa é o contrário, cara. Eu que quero os bichos. A mulher do canil disse, mas tua casa é o contrário, geralmente é as esposas que querem. Eu tenho pena desse aqui. Irmão é foda, né, cara? Só pra brigar. Tá liquidado, né, rapazinho? Não é que fez que ele tá tão podre? Ele vai na escola de tarde. Tá liquidado. Deve ter passado a tarde correndo, latindo. Vamos lá, mais assunto?
Ué, acabou já? Acabou? Tu não tava aí? Não, tô fazendo projeto aqui, né? Enquanto tô te escutando. Não E aí, prestou terminou o atenção em nada? projeto? Terminou. Pois é, vamos saber. É, eu já refiz umas 5 vezes. Bota o projeto aí pra nós ver, Denner, se nós podemos te ajudar. Capaz. Tá bom. Porque muita mão apertar no share. Eu já fiz e refiz ele umas 3 vezes agora. Tá, mas tu não sabe Botando fazer ou tu é muito Quer opinião perfeccionista? alheia, assim, pra ajudar? Não. Ah, desgraça. Por Projeto quê, de cara? quê? Projeto 2. Fazer um prédio de 10 pavimentos. Cara, faz um prédio circular. Descobri que precisa de 10 pavimentos, não 8 mais. Ué, bota mais Circular é a dois. coisa mais fácil do mundo. Bichinho. Quem é o usuário, será? Alguém que tá usando. Pois é. Chapado. Olha o Denis. Ah, tá brava a coisa hoje. Ninguém quer papo. O William não Ah, apareceu com puxa um papo aí. com seus cabelos pintados. Deixa eu parar de gravar que vocês estão com vergonha.